E se eu te dissesse que neste exato momento você está lutando para alcançar uma de duas coroas, e a maioria das pessoas está escolhendo a coroa errada sem nem perceber? Em 1861, foi mostrada a Ellen White uma visão que revela uma verdade chocante sobre a humanidade. 2 caminhos, 2 coroas, 2 destinos completamente diferentes. E o mais impressionante é que essa visão descreve exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Você está pronto para descobrir qual coroa você está buscando? Porque no final deste vídeo, você vai saber com toda clareza onde está seu tesouro e onde está seu coração. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar completamente o rumo da sua vida. Vou compartilhar com vocês uma visão profunda que foi dada a Ellen White. Prestem muita atenção em cada detalhe. Em visão que me foi concedida em Battle Creek, Michigan, a 25 de outubro de 1861, foi-me mostrada esta terra, escura e triste. Disse o anjo: "Olha atentamente." Então me foi mostrado o povo sobre a terra. Alguns estavam rodeados de anjos de Deus. Outros se achavam em completas trevas, cercados de anjos maus. Vejam que quadro solene. A terra é mostrada como escura e triste, e a humanidade está dividida em 2 grupos, alguns rodeados de anjos de Deus, outros em trevas, cercados de anjos maus. Não existe meio termo aqui. Agora prestem atenção na primeira coroa. Vi um braço estendido do céu, segurando um cetro de ouro. Na extremidade superior do cetro, havia uma coroa cravejada de brilhantes. Cada brilhante emitia luz cintilante, clara e bela. Inscritas na coroa, havia estas palavras: "Todos os que me conquistam são felizes e terão vida eterna." Que descrição linda! Um braço vindo do céu, segurando uma coroa cravejada de brilhantes que emitem luz clara e bela. E a inscrição promete: felicidade e vida eterna. Esta é a coroa celestial. Mas agora vem a segunda coroa. Embaixo desta coroa havia outro cetro, e sobre ele também outra coroa, em cujo centro havia joias, ouro e prata, refletindo alguma luz. A inscrição sobre a coroa era tesouros terrestres. A riqueza é um poder. Todos os que me conquistam têm honra e fama. Percebam a diferença. Esta segunda coroa também tem joias, ouro e prata. Ela parece valiosa. Reflete alguma luz, não toda a luz como a primeira. E sua promessa é diferente: tesouros terrestres, riqueza, honra e fama. E agora, Ellen White descreve uma cena perturbadora. Vi uma vasta multidão que lutava para alcançar essa coroa. Fazia um grande rumor. Alguns, em sua avidez, pareciam desprovidos da razão. Empurravam-se uns aos outros, deixando para trás os mais fracos, pisando sobre os que na pressa caíam. Que imagem impactante! Uma vasta multidão, não poucas pessoas, mas multidões, lutando desesperadamente pela coroa terrestre. E vejam as características: avidez, falta de razão, empurrando uns aos outros, pisando nos mais fracos. Isto descreve nossa sociedade hoje, continuando. Muitos avidamente se apoderavam dos tesouros que estavam na coroa e os seguravam firmemente. A cabeça de alguns era branca como a prata, e seu rosto estava enrugado pelos cuidados e ansiedade. Não tomavam em consideração os próprios parentes ossos de seus ossos e carne de sua carne. Mas enquanto para eles eram lançados olhares súplices mais firmemente, seguravam seus tesouros como se estivessem receosos de que num momento de descuido perdessem um pouco ou fossem induzidos a reparti-los com eles. Isso é chocante. Pessoas idosas, com cabelos brancos e rostos enrugados de ansiedade, segurando seus tesouros com tanta força que ignoram até seus próprios familiares que os olham suplicando ajuda. O amor ao dinheiro é tão forte que destrói até os laços familiares. Seus olhares ávidos muitas vezes se fixavam na coroa terrestre e contavam e recontavam seus tesouros. Vultos que exprimiam necessidade e miséria apareciam naquela multidão, olhavam cobiçosos os tesouros e voltavam sem esperanças, visto que os mais fortes sobrepujavam e afastavam os mais fracos. Os ricos contando e recontando seus tesouros, enquanto os pobres olham com necessidade e voltam sem esperança.
Os mais fortes dominam os mais fracos. Isso não descreve perfeitamente o sistema do mundo? E fica ainda mais trágico. Contudo, não podiam assim desistir, mas com uma multidão de deformados, enfermos e idosos, procuravam avançar para a coroa terrestre. Alguns morriam ao tentar alcançá-la. Outros sucumbiam precisamente no ato de se apoderarem dela. Muitos morriam apenas se haviam dela apossado. Cadáveres se espalhavam pelo solo, todavia, a multidão avançava, pisando os que estavam caídos e o cadáver de seus companheiros. Pessoas morrendo na tentativa de alcançar riquezas, outros morrendo no momento em que conseguem. E a multidão continua avançando, pisando nos cadáveres dos que caíram. Que descrição sombria da busca desenfreada por riquezas terrestres. Cada um que atingia a coroa adquiria parte nela e era ruidosamente aplaudido pela multidão interessada que se achava em redor. Os que conseguem riqueza são aplaudidos. Recebem honra, fama, reconhecimento. Exatamente como o mundo funciona hoje. E agora vem uma revelação sobre quem está por trás disso. Uma grande multidão de anjos maus estava ocupadíssima. Satanás estava no meio deles, e todos olhavam com a maior satisfação para a multidão que lutava pela coroa. Ele parecia lançar um encanto particular sobre os que avidamente a buscavam. Satanás e seus anjos estão extremamente satisfeitos vendo essa corrida insana por riquezas. Ele lança um encanto, um feitiço, uma cegueira espiritual sobre aqueles que buscam tesouros terrestres. Mas agora vem a parte mais preocupante. Muitos que procuravam essa coroa terrestre eram cristãos professos. Alguns pareciam ter alguma luz. Olhavam interessados para a coroa celestial e pareciam muitas vezes encantar-se com sua beleza. Contudo, não tinham o verdadeiro senso de seu valor e glória. Cristãos professos. Pessoas que dizem seguir a Jesus, mas estão na corrida pela coroa terrestre. Eles até olham para a coroa celestial, até se encantam com sua beleza, mas não compreendem seu verdadeiro valor. E aqui está o drama. Enquanto frouxamente estendiam uma das mãos à coroa celeste, a outra a estendiam avidamente à terrestre, decididos a possuí-la. E na sua diligência ansiosa por obter a terrestre, perdiam de vista a celeste. Ficavam em trevas, e mesmo assim andavam às apalpadelas com ansiedade, buscando conseguir a coroa terrestre. Que imagem poderosa! Uma mão frouxamente estendida ao céu, enquanto a outra está avidamente agarrada às coisas terrenas. E na busca ansiosa pela coroa terrestre, perdem de vista a celestial e caem em trevas. Isso descreve muitos cristãos hoje. Frequentam a igreja, cantam louvores, até oram. Mas seu coração, sua energia, sua ambição, está toda voltada para prosperar financeiramente, acumular bens, alcançar status. Mas há esperança. Alguns se desgostavam da multidão que a procurava tão veementemente. Pareciam ter intuição de seu perigo, e dele se desviavam e diligentemente buscavam a coroa celestial. O rosto desses logo mudava de escuro para claro, de triste para prazenteiro e cheio de santa alegria. Alguns percebem o perigo e se desviam, e quando fazem isso, seus rostos mudam, de escuro para claro, de triste para alegre. A verdadeira alegria não está nas riquezas terrestres, mas nas celestiais. Antes de continuarmos, eu preciso saber: de qual cidade você está me assistindo agora? Escreve aí nos comentários sua cidade. E enquanto você escreve, eu quero que você reflita. Qual coroa você tem buscado com mais avidez? A celestial ou a terrestre? Saiba que eu quero orar por você. No final deste vídeo, vou fazer uma oração especial por todos que estão assistindo. Se você sente que tem dado mais valor às coisas deste mundo do que às coisas de Deus, fique até o final porque essa mensagem é para você. Agora vamos continuar porque a visão fica ainda mais profunda. Ellen White continua descrevendo o que viu. Vi então um grupo comprimindo-se por entre a multidão, tendo os olhos atentamente fixos na coroa celestial. Enquanto com esforço procuravam caminho por entre a multidão desordenada, anjos os ajudavam, abrindo caminho para que avançassem. Aqui está o povo de Deus. Eles estão no meio da multidão, não isolados do mundo, mas com os olhos fixos na coroa celestial. E prestem atenção, os anjos os ajudam.
Quando você fixa seus olhos nas coisas celestiais, você tem ajuda divina. Aproximando-se eles da coroa celestial, a luz que dela emanava resplandecia sobre eles. E em redor deles afugentava as trevas, e tornava-se mais clara e brilhante, até que eles pareciam transformar-se e assemelhar-se aos anjos. Não se detinham em olhar a coroa terrestre. Que transformação! Quanto mais se aproximam da coroa celestial, mais a luz resplandece sobre eles, afugentando as trevas, até que se tornam semelhantes aos anjos. E o segredo? Não se detinham em olhar a coroa terrestre. Mas há um preço a pagar. Os que se estavam empenhando na conquista da coroa terrestre escarneciam deles e atiravam-lhes pelas costas bolas pretas. Estas não lhes faziam mal, contanto que seus olhares se mantivessem fixos na coroa celestial. Aqueles, porém, que volviam a atenção para as bolas pretas, eram por elas manchados. Escárnio e calúnia. Os que buscam riquezas terrestres zombam dos que buscam as celestiais. Atiram bolas pretas, falsidades, difamações, mentiras. Mas enquanto os fiéis mantêm os olhos fixos no céu, essas coisas não os atingem. O problema é quando desviamos o olhar. Então Ellen White recebe uma palavra de Jesus. Foi-me apresentado o seguinte texto: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 19, 24. Essas palavras de Jesus explicam perfeitamente a visão. Onde está seu tesouro, aí está seu coração. Não dá para servir a dois senhores. Ou você ama a Deus e despreza Mamon, as riquezas, ou ama Mamon e despreza a Deus. Agora vem a explicação da visão. Então o que eu vira me foi explicado como segue. A multidão que tão avidamente se esforçava por alcançar a coroa terrestre eram os que amam os tesouros deste mundo e se deixam enganar e lisonjear por suas efêmeras atrações. Efêmeras atrações, passageiras, temporárias, ilusórias. As riquezas deste mundo são enganosas. Elas prometem satisfação, mas não entregam. Alguns vi que, embora professem ser seguidores de Jesus, têm tanta ambição de obter os tesouros terrestres que perdem o amor ao céu, agem como o mundo e por Deus são considerados mundanos. Professam buscar uma coroa imortal, um tesouro nos céus. Mas seu interesse e principal empenho é adquirir tesouros terrestres. Essa é a grande tragédia dos cristãos nominais. Eles professam buscar o céu, mas na prática, todo o seu empenho, sua energia, seu tempo, está voltado para acumular coisas terrestres. E Deus os considera mundanos, não importa quanto frequentem a igreja. Aqueles que têm seus tesouros neste mundo e amam suas riquezas não podem amar a Jesus. Poderão supor que são justos e, ainda que com garras de avarento, se apeguem às suas posses. Não poderão ser levados a enxergar isto ou compreender que amam o dinheiro mais do que a causa da verdade ou o tesouro celeste. Que declaração poderosa! Eles não podem amar a Jesus se amam suas riquezas. E o pior, eles estão cegos. Acham que são justos, que estão bem com Deus, enquanto suas garras de avarento estão firmemente agarradas ao dinheiro. E vem uma advertência solene. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6, 23. Houve um momento na experiência de tais pessoas em que a luz que lhes fora dada não foi mantida e se tornou em trevas. Eles tinham luz um dia, mas não a mantiveram. E quando a luz se transforma em trevas, quão grandes são essas trevas? É pior do que nunca ter tido luz. E o anjo fala. Disse o anjo:
Vocês não podem amar e adorar os tesouros da terra e ter as verdadeiras riquezas. Não dá, é impossível, ou um ou outro. Agora vem o exemplo do jovem rico. Quando aquele jovem foi ter com Jesus e lhe disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus 19:16. Jesus lhe ofereceu esta escolha: desfazer-se de suas posses e ter a vida eterna, ou reter aquelas e perder esta. Suas riquezas lhe eram de maior valor do que o tesouro celeste. A condição de desfazer-se de seus tesouros e dá-los aos pobres a fim de se tornar seguidor de Cristo e ter a vida eterna, esfriou-lhe o desejo, e ele se retirou, triste. Que história trágica! Ele tinha tudo para ser um discípulo de Jesus, mas quando precisou escolher entre suas riquezas e a vida eterna, escolheu as riquezas. E se retirou triste, porque no fundo, ele sabia que estava fazendo a escolha errada. Quantos hoje estão fazendo a mesma escolha? Ellen White continua descrevendo os que buscam a coroa terrestre. Aqueles que me foram apresentados como estando ansiosos pela coroa terrestre são os que recorrerão a todos os meios para adquirir propriedades. Tornam-se doidos neste sentido. Todos os seus pensamentos e energias se dirigem para a de aquisição de riquezas terrestres. Pisam os direitos de outrem, oprimem os pobres e os trabalhadores em seu salário. Tornam-se doidos. A busca por riqueza os enlouquece. E olhem as consequências. Pisam direitos, oprimem pobres, exploram trabalhadores. Quantas empresas hoje funcionam exatamente assim? Se podem ter vantagem sobre os que são mais pobres e menos sagazes, e assim agir de maneira a aumentar suas riquezas, não hesitarão um momento em oprimi-los, e mesmo vê-los levados à mendicância. Sem misericórdia, sem compaixão, se podem se aproveitar dos mais fracos para enriquecer, não hesitam. E agora uma descrição triste dos idosos avarentos. Os homens cuja cabeça embranquecida pela idade e de rosto enrugado pelos cuidados, e que, no entanto, avidamente agarravam os tesouros de dentro da coroa, eram homens idosos que poucos anos tinham diante de si. Contudo, eram inflexíveis na defesa de seus tesouros terrestres. Quanto mais se aproximavam do túmulo, tanto mais ansiosos ficavam em apegar-se a eles. Que tragédia! Homens às portas da morte, e ainda assim desesperadamente agarrados ao dinheiro. Quanto mais perto do túmulo, mais apegados às riquezas que não poderão levar. Os próprios parentes não eram beneficiados. Consentiam que os membros da própria família trabalhassem além de suas forças para economizar um pouco de dinheiro. Não o empregavam para o bem de outros, nem para o próprio bem. Bastava-lhes saber que o possuíam. Exploravam até a própria família. Não usavam o dinheiro para nada, nem para ajudar outros, nem para seu próprio benefício. Bastava possuir. Essa é a loucura da avareza. Ao ser-lhes apresentado o dever de diminuir as necessidades dos pobres e de sustentar a causa de Deus, ficavam desgostosos. Alegremente, aceitariam o dom da vida eterna, mas não queriam que lhes custasse coisa alguma. As condições são muito penosas. Queriam o céu de graça, sem sacrifício, sem renúncia, sem generosidade. Mas o céu tem um custo, tudo. Jesus nos pede tudo. Mas Abraão, para tal fim, não recusou o seu único filho. Em obediência a Deus, sacrificaria esse filho da promessa, mais facilmente do que muitos sacrificariam algumas de suas posses terrestres. Que contraste! Abraão disposto a sacrificar seu filho amado, enquanto muitos não sacrificam algumas posses. E vem uma observação dolorosa. Era doloroso ver-se aqueles que deveriam estar a amadurecer para a glória e habilitar-se diariamente para a imortalidade, aplicando todas as suas forças na retenção de tesouros terrestres. Vi que esses tais não podiam dar valor ao tesouro celestial. Seu apego intenso às coisas terrenas levam-nos a mostrar, pelas suas obras, que não estimam a herança celestial o bastante para por ela fazer qualquer sacrifício. Pessoas que deveriam estar se preparando para a eternidade, gastando todas as forças em acumular coisas temporárias. Eles não conseguem dar valor às coisas celestiais porque estão completamente absorvidos pelas terrestres. Agora, Ellen White faz uma aplicação do jovem rico.
O jovem rico manifestou vontade de guardar os mandamentos. Contudo, nosso Senhor lhe disse faltar alguma coisa. Mateus 19, 20, 22. Desejava a vida eterna, mas amava mais as suas posses. Muitos se enganam a si mesmos. Não buscam a verdade como se fosse um tesouro escondido. Não tiram o melhor partido possível de suas faculdades. O problema não era a falta de religiosidade. Ele guardava os mandamentos. O problema era o amor às posses. E muitos hoje se enganam da mesma forma. Pensam que porque vão à igreja, pagam dízimo, leem a Bíblia, estão bem com Deus. Mas não buscam a verdade como tesouro escondido. Sua mente, que poderia ter sido iluminada com a luz do céu, fica perplexa e perturbada. Os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos 4:19. Aqui está citada a parábola do semeador. Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições, tudo isso sufoca a palavra. A pessoa até ouve, até recebe, mas não frutifica porque está sufocada pelas preocupações terrenas. E vem uma declaração solene. Tais pessoas, disse o anjo, estão sem desculpa. Vi a luz apagando-se para elas. Não desejavam compreender as solenes e importantes verdades para este tempo e achavam que estavam bem sem as compreender. Foi-se-lhes a sua luz e ficaram as apalpadelas em trevas. Sem desculpa. A luz foi dada, mas eles não quiseram compreender. Achavam que estavam bem sem entender as verdades importantes. E o resultado? A luz se apagou. Ficaram em trevas. Isso é um alerta para nós. Se não valorizamos a luz que Deus nos dá, se não buscamos compreender suas verdades, podemos perder essa luz. Agora, Ellen White descreve outro grupo. A multidão dos deformados e enfermos que se comprimia para alcançar a coroa terrestre são aqueles cujos interesses e tesouros estão neste mundo. Conquanto de todos os modos sofram desapontamentos, não colocarão suas afeições no céu, nem assegurarão para si naquele lugar um tesouro e um lar. Deformados e enfermos, pessoas que já foram feridas, decepcionadas pela busca de riquezas terrestres. Mas mesmo assim, continuam. Mesmo sofrendo desapontamentos, não aprendem. Fracassam na busca das coisas terrestres e, no entanto, perdem as celestiais enquanto pelejam por aquelas. Apesar do desapontamento, vida infeliz e morte daqueles que puseram todo o seu empenho na obtenção de riquezas terrestres, outros seguem o mesmo caminho. Atiram-se doidamente, sem tomar em consideração o fim miserável daqueles cujo exemplo estão seguindo. Que insanidade! Veem o fim miserável dos que buscaram riquezas. Veem o desapontamento, a vida infeliz, a morte sem esperança. E mesmo assim seguem o mesmo caminho. Isso é loucura. É como alguém que vê um carro bater em um muro e mesmo assim acelera na mesma direção. Agora, Ellen White explica quem são os que alcançam a coroa terrestre. Os que alcançaram a coroa e nela obtiveram parte, tendo por isso sido aplaudidos, são aqueles que conseguem o que constitui o único objetivo de sua vida: riquezas. Recebem a honra que o mundo confere aos que são ricos. Têm influência no mundo. Eles vencem. Conseguem o que queriam: riqueza, honra, fama, influência. São aplaudidos, admirados, invejados. Mas vejam o que vem depois. Satanás e seus anjos maus estão satisfeitos. Sabem que esses são certamente deles. E que enquanto viverem em rebelião contra Deus, são poderosos agentes de Satanás. Satanás está satisfeito, porque ele sabe que essas pessoas são dele. Eles vivem em rebelião contra Deus e, enquanto têm influência no mundo, são agentes de Satanás. Que revelação chocante! Pessoas de sucesso, admiradas pelo mundo, influentes, mas trabalhando para Satanás. Agora vem esperança. Os que se desgostaram com a multidão que clamava pela coroa terrestre são aqueles que notaram a vida e o fim de todos os que se esforçam por conseguir riquezas terrestres. Veem que esses tais nunca estão satisfeitos e que são infelizes. Assustam-se e se separam daquela classe infeliz e procuram as riquezas verdadeiras e duráveis. Estes são os sábios. Eles observam,
aprendem, se assustam com o fim dos avarentos. Veem que os ricos nunca estão satisfeitos e são infelizes. E tomam uma decisão: separar-se desse caminho e buscar as riquezas verdadeiras. E aqui está o povo de Deus. Aqueles que lutam por passar através da multidão a fim de obter a coroa celeste, auxiliados pelos santos anjos, foi-me mostrado serem o fiel povo de Deus. Os anjos os conduzem, e eles são inspirados com zelo, a fim de se esforçarem para prosseguir na aquisição do tesouro celeste. O fiel povo de Deus, eles lutam para passar através da multidão. Não é fácil, mas os anjos os ajudam, os conduzem, os inspiram. Eles têm zelo, paixão, determinação para conquistar o tesouro celestial. E agora vem a explicação final sobre as bolas pretas. As bolas pretas que eram atiradas às costas dos santos eram as falsidades difamatórias postas em circulação contra o povo de Deus por aqueles que amam e praticam a mentira. Falsidades, difamações, mentiras. Isso é o que o mundo atira contra os que escolhem o caminho celestial. Se você está sendo caluniado por buscar a Deus, saiba que você está no caminho certo. E vem o conselho final. Devemos ter o máximo cuidado em viver vida irrepreensível e abster-nos de toda a aparência do mal. E então, é nosso dever avançar destemidamente, sem dar atenção às falsidades degradantes dos ímpios. Nossa responsabilidade: viver de forma irrepreensível, evitar toda a aparência de mal. E então, avançar destemidamente, sem dar atenção às mentiras dos ímpios. Enquanto os justos mantiverem os olhares fixos no incalculável tesouro celeste, tornar-se-ão mais e mais semelhantes a Cristo, e assim serão transformados e dispostos para a trasladação. Este é o segredo final: manter os olhares fixos no tesouro celeste. Quanto mais olhamos para Cristo e para as coisas celestiais, mais nos tornamos semelhantes a Ele, mais somos transformados, até que estejamos prontos para a trasladação, para sermos levados para o céu sem ver a morte. Chegamos ao final desta mensagem poderosa e solene. E agora eu preciso fazer algumas perguntas diretas para você. Qual coroa você tem buscado? Seja honesto diante de Deus agora. Onde está seu tesouro? Onde está seu coração? O que ocupa seus pensamentos, seus sonhos, suas ambições? Se alguém olhasse sua vida de fora, sua agenda, seu extrato bancário, o que você conversa, o que te preocupa, o que te alegra, essa pessoa diria que você está buscando a coroa celestial ou a terrestre? Ellen White nos mostrou que não dá para buscar as duas. Você vai acabar com uma mão frouxamente estendida ao céu e a outra avidamente agarrada à terra. E sabe o que acontece com quem tenta fazer isso? Perde a coroa celestial. Jesus foi muito claro: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se você percebeu hoje que seu coração está preso às coisas deste mundo, ainda há tempo de mudar. Deus não está pedindo que você seja pobre. Ele não está dizendo que é errado trabalhar ou ter bens. Mas Ele está perguntando: o que você ama mais? As riquezas ou eu? Se Ele pedisse a você hoje o que pediu ao jovem rico, você entregaria? Ou se retiraria triste? Talvez você esteja pensando: mas eu preciso me preocupar com o futuro, com a segurança da minha família, com minha aposentadoria. Sim, precisamos ser prudentes. Mas há uma diferença enorme entre provisão e acumulação, entre trabalhar com diligência e viver obcecado por dinheiro, entre ter o suficiente e nunca estar satisfeito. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti com um coração sincero. Senhor, obrigado por esta mensagem que nos confronta e nos desperta. Obrigado porque mesmo quando estamos no caminho errado, Tu ainda nos chamas de volta. Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes onde está o tesouro de cada pessoa que me ouve agora. Senhor, se há alguém aqui que percebeu que tem amado mais as riquezas do que a Ti, eu te peço, quebra esse amor idólatra. Liberta essa pessoa da escravidão do materialismo, da avareza,
do amor ao dinheiro. Se há alguém aqui que, como o jovem rico, tem sido religioso, mas não tem conseguido se desapegar das suas posses, toca no coração dessa pessoa agora. Mostra a ela que a vida eterna vale infinitamente mais do que todos os tesouros da terra. Se há alguém que tem trabalhado até a exaustão, que tem vivido ansioso e preocupado com dinheiro, que tem perdido a paz, a saúde, os relacionamentos em busca de riqueza, Senhor, traz essa pessoa de volta ao que realmente importa. Pai, ajuda-nos a fixar nossos olhos na coroa celestial. Que não nos deixemos enganar pelas efêmeras atrações deste mundo. Que não sejamos como aqueles que até olham para o céu, mas com o coração agarrado à terra. Transforma-nos, Senhor. Que sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Que nossos valores sejam os valores do céu. Que nosso tesouro esteja onde nem traça nem ferrugem consomem. E quando as bolas pretas, as mentiras, as difamações, o escárnio forem atiradas contra nós por causa da nossa escolha de te seguir, dá-nos força para não desviar o olhar. Que continuemos firmes, olhando para ti. Eu oro especialmente por aqueles que hoje tomam a decisão de largar a coroa terrestre e buscar somente a celestial. Confirma essa decisão, Senhor. Dá sabedoria, dá forças, dá graça para viver essa escolha dia após dia. Tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que por amor a nós, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Amém. Antes de você ir, deixa eu compartilhar uma última reflexão com você. Esta visão foi dada a Ellen White em 1861, há mais de 160 anos. Mas olha como ela descreve perfeitamente o mundo de hoje. A multidão louca correndo atrás de riqueza. Pessoas pisando umas nas outras para subir. Famílias sendo destruídas pela ganância. Idosos com o coração preso ao dinheiro até o último suspiro. Cristãos professos com uma mão no céu e outra na terra. Nada mudou. O coração humano continua o mesmo. E as duas coroas continuam sendo oferecidas. A grande pergunta que não quer calar é: qual coroa você vai escolher? Porque no final das contas, você só pode ter uma. E a escolha que você faz hoje, a cada dia, nas pequenas decisões, essa escolha determina seu destino eterno. Lembra do que Ellen White viu? Os que alcançaram a coroa terrestre receberam honra e fama. Satanás estava satisfeito porque sabia que eles eram dele. Mas os que buscaram a coroa celestial foram transformados, se tornaram semelhantes aos anjos, foram preparados para a trasladação. Que futuro você quer? Eu não sei qual é a sua situação financeira agora. Talvez você seja rico, talvez seja pobre. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não importa. O problema não é ter ou não ter dinheiro. O problema é onde está seu coração. Você pode ser pobre e ter seu coração preso aos tesouros terrestres, sempre desejando ter mais, sempre insatisfeito, sempre invejoso dos que têm. E você pode ser rico e ter seu coração nas coisas celestiais, usando seus recursos para a glória de Deus, sendo generoso, mantendo as prioridades certas. O que define qual coroa você está buscando é onde está seu amor, sua confiança, sua esperança. Então hoje, agora, eu te convido a fazer uma escolha consciente, deliberada. Escolha a coroa celestial. Escolha viver para o que é eterno, não para o que é passageiro. Escolha investir no reino de Deus, não apenas no seu reino pessoal. Escolha ser generoso, não avarento. Escolha confiar em Deus, não nas riquezas incertas. E quando você fizer essa escolha, saiba que os anjos de Deus vão te ajudar. A luz celestial vai resplandecer sobre você. Você será transformado. E um dia, quando Jesus voltar, você não vai estar na multidão desesperada que perdeu tudo. Você vai estar entre aqueles que conquistaram a coroa da vida eterna. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com esta mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem urgente. Escreva nos comentários: eu escolho a coroa celestial, e me conta. Qual parte desta mensagem mais impactou você? E não esquece de dizer de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão
os buscadores da coroa celestial. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Ele te ajude a manter seus olhos fixos no que realmente importa. Que seu coração esteja onde está seu verdadeiro tesouro, no céu. Até o próximo vídeo, e lembre-se, você foi criado para a eternidade, não para esta vida passageira. Deus abençoe.